Livro dos Médiuns, quando ele fala lá para o Kardec, os espíritos, né, sobre a mediunidade de transporte, fala sobre a desmaterialização e materialização de objetos, que é justamente aquela terceira categoria que a gente falou na aula passada, né? Que é o transporte literal, onde pode ocorrer o transporte do próprio corpo físico para um outro lugar. Então, lá no livro é falado que você empresta a sua energia, né? O médium empresta a sua energia, o seu plasma, para os espíritos trabalharem. E, por exemplo, você está numa sessão em algum lugar, numa casa, e ali tem um objeto que você precisa acessar para saber a história daquele objeto, ou saber se ele está enfeitiçado ou não. E vamos imaginar uma situação onde a Judete recebeu um cordão. E esse cordão contém uma maldição hereditária. Mas ela não sabia, então de repente, numa reunião mediúnica lá na casa dela, um espírito vem e fala: Olha, você recebeu um objeto, esse objeto ele foi feitiçado e por isso você está passando por isso, e é preciso que esse objeto seja destruído ou que ele precise ser retirado do seu ambiente, da sua casa. Mas aí a Judete não tem acesso a esse objeto porque ele pode estar num cofre, num armário que não tem chave, não tem como abrir, enfim. Então, nesse momento, na reunião, os médios começam a fazer uma intercessão e nessa intercessão o espírito pega essa energia do médium, trabalha essa energia e entra em contato com esse objeto e faz com que esse objeto se desmaterialize e se materialize ali na presença, no local onde estão, para que aquele objeto possa ser trabalhado e desintegrar aquela maldição, aquele feitiço, aquela energia que foi mandada para aquele objeto, né? E então ele se desmaterializa num local e se materializa no outro. É a mesma coisa do corpo físico, que tem essa capacidade de se desintegrar e se reintegrar novamente, né? Mas não é só isso, é também, claro que no kardecismo vai falar mais nessa questão da desmaterialização do objeto, mas não é só isso. Existe também uma materialização do próprio objeto de alguém que está enfeitiçado, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem e estava na igreja na época, teve uma senhora que foi revelada que ela estava com macumba, né? Estava macumbada. E na Deus e Amor, na época era do Deus e Amor. Na Deus e Amor, não sei se vocês já frequentaram a Deus e Amor, eles têm umas campanhas de sexta-feira que é campanha de libertação. Nessas campanhas de libertação, é como se fosse na Universal, a campanha do descarrego, né? Toda sexta-feira é a campanha de libertação e as pessoas, pastores e as missionárias que têm o dom de revelação, eles oram por revelação. É como se fosse uma clarividência, né? O médium vê o que está acontecendo, o espírito revela para ele e fala: Ó, você está acontecendo isso e isso. Só que quando, por exemplo, quando você estava no púlpito, aí eu orava, falava assim, vamos orar agora por revelação, mas a gente não conhece as pessoas que estão lá, né? E aí a gente chama a igreja para orar, ora, e aí Deus revela o que está acontecendo na vida da pessoa, e a gente chama a pessoa lá na frente para orar. Então, eu estou dando esse exemplo prático só para vocês terem a noção de como acontece. Então, uma senhora alguém jogou um feitiço nela, e eu estava orando por revelação, e falou, olha, aqui tem uma pessoa que foi jogando feitiço em você, e desde esse dia sua vida não é mais a mesma, já tem 2 anos e pouco, quase 3 anos, e sua vida está assada e cozida e blá blá blá. Ok. E essa mulher ia no médico, ela fazia os exames e tal, e não aparecia nada. Ela estava com problema no estômago. Parecia que era gastrite, mas não tinha nada. E ela sentia umas coisas cortando dentro dela, não conseguia se alimentar, estava bem magrinha. Sei que os médicos não conseguiam. Então, resumindo, então eu chamei essa mulher lá na frente, falei assim, nós vamos orar agora e tal. Aí a gente chama a igreja para orar com a gente, vamos orar. É tipo numa sessão mediúnica tem os médios de sustentação, né? Esses médios de sustentação ficam ali na prática, né? Auxiliando os próximos e outros estão num quarto separado só orando ali, buscando, né? Tipo como o João de Deus fazia.
Porque ele estava ali trabalhando, mas tinha vários médicos de sustentação orando, né, ali, canalizando energia. E aí, quando eu orei para essa mulher, eu falei assim, então agora... Claro que na hora ela incorporou, né? Porque quando você está enfeitiçado, quando a mandinga pega mesmo, de cheio, na hora o sujeito incorpora. Por quê? Porque quem enviou a mandinga tá ali. E ele não quer. E aí isso foi manifestado, e aí ele falou que realmente foi mandado para matar alguém e tal. Aí falei assim, então agora você vai desfazer esse feitiço e vai jogar para fora esse feitiço agora. Essa pessoa vai vomitar. Então naquele momento houve a materialização do transporte. Como que foi? A pessoa estava possessa, né, ali incorporada. Não vou usar esse termo corporação para não ficar muito assim, para não agredir a religião, né? Assim, porque nas religiões de matriz africana, incorporação é diferente de possessão, né? Então eu vou diferenciar aqui. Ela não estava incorporada, estava possessa, na verdade, né? Essa que é a realidade. A pessoa estava possessa, possuído por um espírito maligno. E aí o espírito ficou de joelhos, e eu falei, então desfaz esse trabalho agora. Onde foi feito esse trabalho? No cemitério. Qual cemitério? Santo Antônio, que na época nós morávamos em Porto Velho, né? Então vamos lá, desmancha esse negócio aí. Desmanchou, então agora desfaz isso, joga tudo pra fora. E a mulher começou a sentir náuseas, aí vomitou vários pregos com gilete, pregos pequenos com gilete enrolado no cabelo. Ela vomitou ali na hora. Então vejam só, houve uma materialização, um deslocamento de uma magia que foi feita no cemitério para o organismo dela. Ela estava bem magrinha já, estava com 47 quilos. Ela era uma senhora alta, forte, então 47 quilos, né? Bem magrinha. E aí foi desfeito aquele processo e a partir daquele dia ela ficou liberta, né? Então veja, pessoas que nunca passaram por essas experiências, que nunca experimentaram isso, ainda apresentam um tipo de credulidade, né? Falar, isso não existe, isso é misticismo e tal. A gente sabe que existe muito misticismo, a gente sabe que existe muitas coisas, né, que não são reais. Mas a magia, ela existe. A física quântica hoje, graças à física quântica, à física nuclear, à astrologia, enfim, a junção dessas ciências, hoje se sabe que aquilo que se via no passado como misticismo não é simplesmente um misticismo, né? Que realmente as magias que existiam desde o mundo antigo até hoje não são simplesmente fruto da imaginação. Existe uma energia que realmente, quando ela é processada, quando ela é lançada, pode dificultar a vida de alguém, como também pode ser usada para melhorar a vida dessa pessoa. Tudo bem até aqui? Ficou claro para vocês? Ou alguém quer fazer um comentário? Podemos continuar. Professor, essas revelações que o senhor falou no início que eram revelações enviadas por Deus, mas quem está enviando essas revelações? Dentro da igreja, no caso? Na igreja é atribuída ao Espírito Santo, né? Porque no mundo evangélico, quem é o nosso guia é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que é o nosso guia, que é o nosso mentor espiritual, é ele